Durante muito tempo, imaginar um dinossauro significava pensar em pele grossa, escamas e uma aparência quase reptiliana. Essa imagem ficou tão poderosa que pareceu definitiva por gerações inteiras. Mas a ciência começou a encontrar pistas que tornavam essa versão cada vez mais difícil de sustentar. Em vez de apenas ossos, alguns fósseis preservavam algo muito mais inesperado. Marcas sutis, filamentos, padrões estranhos, sinais de que o corpo daqueles animais era mais complexo do que parecia. Foi assim que uma pergunta antiga voltou com força total. Dinossauros tinham penas? Hoje, para muitos grupos, a resposta já não é um talvez, mas um sim cada vez mais sólido. Só que esse sim não vale para todos do mesmo jeito. As penas surgem em certos ramos, em certos tamanhos, em certos contextos evolutivos, e isso transforma a pergunta em algo ainda mais fascinante do que um simples sim ou não, porque as penas não apareceram apenas para o voo. Antes de erguer corpos no ar, elas podem ter servido para aquecer, sinalizar, proteger e impressionar. Ou seja, as penas talvez tenham começado como solução para a vida, não para o céu. Essa virada muda completamente a aparência do passado. De repente, o planeta dos dinossauros deixa de parecer um reino de lagartos gigantes e começa a lembrar um mundo muito mais estranho, mais colorido, mais diverso, mais próximo das aves do que gostaríamos de admitir. E aqui surge uma das revelações mais desconcertantes de todas. As aves não são apenas parentes distantes dos dinossauros. Elas são, na prática, dinossauros que sobreviveram. Então, quando você olha para um pássaro comum, talvez esteja olhando para o último capítulo de uma história colossal. Mas isso não significa que todo dinossauro famoso era coberto por penas da cabeça à cauda. A questão real está em descobrir quais grupos tinham, quanto tinham e em que partes do corpo. Em alguns casos, encontramos penugem fina, quase como um manto de pelos primitivos. Em outros, aparecem estruturas mais elaboradas, já muito próximas do que chamamos de pena, e quanto mais fósseis aparecem, mais difícil fica sustentar a velha imagem puramente escamosa. Só que existe um detalhe ainda mais provocador nessa história. As penas podem ter sido mais antigas e mais espalhadas do que imaginávamos. Talvez muitos animais que ainda desenhamos como répteis nos fossem, na verdade, bem menos-nos do que parecem. Isso não diminui esses animais, torna todos eles mais interessantes. Porque um predador coberto por estruturas leves e sofisticadas parece menos monstruoso e mais real. Manus caricatura, mais animal verdadeiro. E a verdade é que a ciência vem fazendo exatamente isso com o passado, trocando fantasia por precisão. O problema é que a precisão às vezes parece estranha demais para o nosso imaginário aceitar. Estamos tão acostumados ao dinossauro de cinema que o dinossauro provável parece invenção. Mas é justamente o contrário. Quanto mais estranho parece, mais perto talvez estejamos do que realmente existiu. E então a pergunta inicial deixa de ser uma curiosidade simples e vira uma mudança de perspectiva. Dinossauros tinham penas não apenas porque alguns fósseis indicam isso. Eles tinham porque as aves carregam esse passado no corpo até hoje. Tinham porque a evolução raramente cria do nada aquilo que já vinha testando há milhões de anos. Tinham porque o voo não nasceu pronto. Ele foi ensaiado em corpos terrestres muito antes de dominar o ar. Tinham porque a natureza reaproveita, adapta, exagera e transforma. E tudo isso torna a piar história mais viva do que a versão simplificada que herdamos. Talvez o maior erro tenha sido imaginar o passado como algo bruto demais para ser elegante. Porque elegância e ferocidade nunca foram opostas na natureza. Na verdade, pode ser justamente essa mistura que torna esses animais tão inesquecíveis. No fim, a pergunta não destrói o fascínio pelos dinossauros. Ela faz exatamente o contrário, porque um mundo cheio de dinossauros, com penas, cores, comportamentos complexos e parentes vivos ao nosso redor, é mais impressionante do que qualquer versão antiga. E talvez a maior surpresa seja esta: os dinossauros nunca desapareceram por completo.
Eles continuam cantando do lado de fora da sua janela.